Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estamos começando o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado nas suas manhãs. E você que não curte a gente ainda, compartilhe o nosso canal, vá no sininho ali, se inscreva, curta e comente. É muito importante a sua participação para que a nossa informação chegue a muito mais pessoas, porque aqui você verá comentários e nós sempre estaremos desmascarando as narrativas desse consórcio faz o L de comunicação e uma visão conservadora sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quero convidar aqui meus amigos de bancada para abrilhantar esta manhã, dia 11/10/2023. Quero chamar direto de Foz do Iguaçu, meu amigo Pedrão. Bom dia, Emir. Bom dia a todos que assistem o Boletim da Manhã, seja aqui ao vivo ou você que vai assistir em outro horário. O meu abraço carinhoso e que vocês estejam junto com a gente. Bom dia também, Leonardo Leão, que está chegando aí, e que a gente tenha um programa esclarecedor e excelente para o nosso público. Bom dia. Exatamente. Quero convidar meu amigo Léo Leão, Leonardo Leão. Seja bem-vindo, irmão. Ué, cadê o Léo? Tá aí. Chegando. Achou que eu não vinha, né? Chegou. Bom dia, Boletim da Manhã, bom dia, Emir, bom dia, Pedrão, bom dia ao doutor Daniel, que depois vai entrar também aqui no nosso programa. Mais uma manhã de muitas notícias e estaremos juntos aqui. Exatamente. Daniel está em trânsito, está chegando e daqui a pouquinho ele vai entrar. E vamos à pauta do dia, porque hoje, como sempre aqui no Boletim, a pauta quente nesta manhã de quarta-feira. Vamos lá. Sessão na Câmara é encerrada após líder do governo Lula defender o grupo terrorista Hamas. Lula é altamente cobrado por embaixador de Israel após tratar morte de brasileiro pelo grupo terrorista Hamas como falecimento. Gilmar Mendes e Toffoli reclamam da reação do Senado e defendem democracia militante do STF. Governo esconde boletim médico de Lula e Janja assume oficialmente como vice-presidente. Essa situação de Janja é engraçada, né? Se para você tá ruim, imagina para Geraldo Alckmin, que é vice de primeira-dama, né? É uma situação complicada. Mas vamos para a primeira pauta. Sessão da Câmara é encerrada após líder do governo Lula defender Hamas. Gente, o que nós estamos vendo aí sendo noticiado diretamente, essa cobertura que eu assisto só na Jovem Pan, essa cobertura que está acontecendo nessa guerra contra o terrorismo em Hamas, e deixar claro aqui que o Hamas não representa a Palestina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hamas é um grupo terrorista, um braço armado de um grupo terrorista, e as imagens falam por si só. E ontem foi aprovado lá no Senado uma moção de repúdio, né, ao ataque terrorista e também ao contra-ataque de Israel, como se Israel tivesse culpa de alguma coisa relacionada a isso, ao ponto de reagir a um genocídio cometido pelo Hamas. Pedrão, vou começar com você aí de Foz do Iguaçu. O que nós estamos vendo no Brasil, primeiro, essa politização transformando um ataque terrorista, a imprensa chamando o grupo terrorista de militantes armados, cenas que a gente não consegue nem comentar, que nós recebemos por Zap, em rede social, que nós estamos vendo acontecer. Ontem teve uma manifestação em Brasília de partidos de esquerda, movimentos sindicais, em prol da Palestina, então estão criando uma narrativa. E esse posicionamento nítido e claro de defesa de terrorismo da esquerda no Brasil. Como é que você vê
essa questão aí, faz uma análise sua da esquerda brasileira e referente também a essa passação de pano, né, ao massacre que está acontecendo lá em Israel. Emi, Leonardo também, eu acho que a gente pode partir de um princípio para começar a analisar esse cenário. Eu quero contar com a participação de vocês nesse meu comentário, de que a gente não está tratando de uma guerra. Eu acho que dar nome a esse episódio de guerra já pode ser considerado uma infelicidade, porque a guerra tem suas regras, a guerra tem seus princípios. E esse episódio que a gente está acompanhando, ele parte de um princípio que não tem nada a ver com uma guerra. Isso é simplesmente um ato terrorista, tenebroso, que não se tem, eu acho que não se tem parâmetro na história. Talvez a gente pudesse comparar com o Holocausto, ou com aqueles atentados promovidos pelo nazismo, mas não é uma guerra. Eu não consigo enxergar como uma guerra. Sabe? O que a gente está vendo é um país se defendendo de criminosos, terroristas. É um tipo, eu quero a participação de vocês mesmo, sabe, Léo? É um tipo de coisa que se a gente definir como guerra, a gente já começa definindo errado. Sim. Aí parece, sim, que Israel tem que atacar a Palestina, tem que contra-atacar a Palestina, contra-atacar o Hamas, respeitando os princípios de guerra. Mas, se a gente entende que decapitar crianças, aprisionar civis, torturar uma cidade inteira, destruir famílias, não é uma guerra, a gente dá legitimidade para que Israel possa combater esses criminosos da maneira que eles merecem. Possa combatê-los da maneira... Gente, o que fazer? O que é legítimo fazer quando você descobre que criminosos terroristas decapitaram mais de 40 crianças? O que é legítimo fazer, sabe? Qual é a resposta legítima quando você vê que as mulheres estão sendo sequestradas, violentadas e assassinadas terrivelmente? O que é legítimo fazer? Vamos tentar fazer um exercício psicológico do que é legítimo fazer quando você encontra crianças queimadas num caminhão. O que houve por parte do Hamas foi um atentado contra a sociedade civil de Israel. Então, a resposta que eles estão tendo não pode ser uma resposta de guerra. Não pode ser uma resposta... Não há necessidade de que seja uma resposta pautada na guerra. Vai sim ser, eu entendo que vai ser uma resposta que ainda nós não temos um código civil ou de ética que delimite as barreiras para essa ação, para essa contra-ofensiva de Israel. Mas eu acredito, sinceramente, que não pode ser pautado nos estatutos de guerra, porque senão o Hamas não vai ter a resposta que merece. A resposta que o Hamas merece para essa barbárie sem precedente, volto a dizer, essa barbárie sem precedente, ela ainda não está escrita nos códigos de guerra. E aí o que a esquerda brasileira está fazendo se torna um absurdo quanto mais. Um absurdo muito maior. Mostra que, de fato, eles não conseguem entender o sentimento das pessoas. O que eles pensam todo o tempo é na sua militância, é no seu viés ideológico. Ontem mesmo eu vi absurdo de um parlamentar de Niterói, homossexual, travesti, que se declara homossexual, gritando em defesa da Palestina. Eu quero ver aí na Palestina e gritar e dizer que é homossexual. Eu quero ver, eu vou falar aqui, eu quero ver Beni Brioli ir na Palestina defender a Palestina dizendo que é homossexual. Está dito aqui, eu quero ver lá. Eu quero ver lá. Então, meus amigos, infelizmente,
a esquerda só se mostra hipócrita, como sempre foi, e se mostra ignorante, eu não sei se ignorantemente, mas tendenciosamente agressiva em relação às famílias vitimadas e à sociedade, né? A sociedade, todos nós que estamos mal, estamos vivendo mal por ver todo momento gente, crianças em gaiolas. Meu Deus, isso acaba com a gente. Isso acaba com a gente. Então, eu acho que o boletim, não sei se vocês concordam, já pode começar a tratar, a gente tem que criar uma nomenclatura diferente. Mas isso não é uma guerra. A televisão de esquerda quer transformar esse episódio numa guerra, fala numa guerra, mas eu acho que eu fico com as palavras do premier israelense, que ele diz o seguinte: o Hamas vai ter uma resposta como nunca antes eles viram. E eu pego isso e digo que não está se tratando de uma guerra, e sim de uma resposta à altura para uma ação sem precedentes. Exatamente, Pedrão. Mas a questão da guerra, quando o Israel decretou o estado de guerra, o estado de guerra não quer dizer que a guerra tenha padrões como você falou, que o que aconteceu realmente não é uma guerra, foi um ataque genocídio e está tendo uma resposta. Mas o estado de guerra de um Estado requer que todas as forças, todo o Estado, todo o conjunto, toda a população entra num estado aonde está preparado para qualquer tipo de ação violenta que possa receber. Então, o estado de guerra é um estado, não é que isso seja uma guerra nos padrões normais de uma guerra, aonde você tem certos tipos de coisa, certos tipos de ações onde exército contra exército, não há um ataque diretamente a civis. E o que aconteceu nesse massacre pode sim ser comparado ao Holocausto pela quantidade de judeus israelenses que foram mortos num espaço curto de tempo. Já passam de 2.000 os mortos, fora os feridos, e já tem notícia que agora no norte também de Israel está começando o ataque do Hezbollah lá, esse outro grupo extremista que não tem nada a ver com o palestino, são grupos terroristas que são braços dentro dessa situação, que estão fazendo esse genocídio contra cidadãos do mundo. Morreram brasileiros, morreram americanos. E, Léo, vou chamar você aqui para o assunto, que o que nós estamos vendo, como muito, muito bem o Pedrão tocou também, é que nós vemos uma esquerda e uma mídia, uma imprensa, tentando colocar como se fosse a Palestina que estivesse reivindicando um direito, ao ponto até de estarem querendo colocar Israel como um dos culpados, falando que Gaza, a faixa de Gaza, é um centro de concentração a céu aberto. Então, são várias narrativas, e isso reflete na própria Câmara, os deputados de esquerda. Nós vimos na sessão de ontem no Senado, que é o tema da pauta, todos os deputados de esquerda defendendo o ataque palestino. Na verdade, não foi um ataque palestino, foi um ataque terrorista de um grupo terrorista. Como é que você vê isso? E eu acho que a população está vendo agora cair a máscara desses esquerdopatas, desses caras, o que eles defendem, ditadura, terrorismo. É normal para eles ver massacre de crianças degoladas, ver cenas que, como eu falei aqui, Pedrão também citou, que a gente não consegue nem olhar, nem ver até o final, a gente sai do vídeo. Eu estou acompanhando as páginas oficiais de Israel, a gente está vendo no Twitter lá, no X, né, agora que é o nome, e a gente vê lá o que está acontecendo. Como é que você vê isso, Léo? A gente que está aí militando na política, a gente que está aí trabalhando pelo social, você que trabalha pelo social, a gente que tem amor à vida, respeita a vida, e vê essa situação e vê essa turma defendendo esse tipo de atitude. Então, Emir e amigos, o Pedrão, eu concordo com ele, com a fala dele, quando ele fala que essa guerra já perdeu a humanidade, né? Ainda numa guerra, ainda em estado de guerra, como você disse, Emir, existe código de ética, né?
Mas o que a gente está vendo, a gente Mas soube a questão do estado de guerra não é porque a questão do Código de Ética de Guerra. O estado de guerra é para o Estado se preparar. Toda a população está em prol preparada. Não tem a ver com a guerra em si, entendeu? O estado de guerra não é a guerra. Isso aí que eu quero deixar claro, porque o primeiro-ministro de Israel declarou o estado de guerra. sim, diferente da guerra em si. Só o que a gente quer destacar é quando você tem 40 crianças mortas, bebês degolados, foge de qualquer princípio humano de guerra, estando em guerra. Isso é terrorismo. Isso é apenas isso que a gente quer destacar. Isso não é, como o Pedrão falou, isso não pode ser mais chamado de uma guerra. Essa é uma questão já de desumanidade, entendeu? E o que eu quero destacar é que mesmo em guerras que aconteceram, existe ainda código de ética. E nessa guerra não existe, nesse período, no que está acontecendo entre Israel e Palestina, nós não podemos nem mais chamar de guerra, porque já passou do limite. E sobre a sua pergunta, Eli, sobre a esquerda, o que eles tentam fazer em aparelhamento com a mídia convencional aqui do nosso país é colocar aqui, ó, Israel está sendo invadida, está sendo atacada, mas eles também fizeram por merecer. É tipo isso. Para dar a impressão de, ó, tá apanhando, mas fez besteira. É isso. O recado que eles passam nas entrelinhas é esse. E quando a gente vê deputados de esquerda, ontem na Câmara Federal a sessão precisou ser encerrada por conta de deputados de esquerda estarem passando pano. Eles passam pano para ditadores, agora também passam pano para terroristas. Então, ontem lá, inclusive, Emir, teve um trabalhador, né, um assessor lá da Câmara, que foi... Com a denúncia do Nicolas Ferreira, do deputado, que botou a bandeira do Israel, a bandeira do Israel, tirou a estrela e colocou uma barata no local da estrela. Exato. Está aqui, ó. Servidor que atacou Israel na web é exonerado da Câmara dos Deputados. Servidor criticou o bombardeio de terroristas. Said Marcos Tenório foi exonerado na Câmara dos Deputados. Então, tem gente muito ruim que é desse grupo de esquerda aí do nosso país. Como é que eles vão condenar, Emi, um ato terrorista se eles apoiam os terroristas que levam o terror ao homem do campo? Se eles apoiam quem aqui invade propriedade privada, quem mata criação de gado, enfim, quem tortura fazendeiro. E a gente, antigamente, no mandato passado, do mandato do presidente Bolsonaro, o que ele defendia é que o fazendeiro teria o direito de se defender, o produtor rural, o agricultor, teria o direito de se defender tendo um porte ou posse de arma de fogo. E não, o que eles querem fazer? Tirar a arma do cidadão de bem, desarmar o cidadão de bem e deixar ele vulnerável. Então, a gente fica assim, mostra bem de qual lado nós estamos, o que a gente está defendendo, contra quem a gente está agindo. No passado, vale ressaltar, a gente falou ontem, vamos falar aqui de novo, mais de 20 deputados de esquerda foram contra a denominação do Grupo Hamas de terrorista. Ontem eles foram também. Ontem também, nessa discussão, eles falaram que o Grupo Hamas é um grupo armado, não é terrorista. A gente vê a mídia também falando isso, que o Hamas é um grupo armado. Enquanto isso, a gente vê as senhoras que oraram no dia 8 de janeiro sendo chamadas de terroristas, estando presas, muitas delas estando presas até hoje. Então, qual é a proporção de terrorismo? Qual é a proporção de terrorismo? Qual é a proporção de grupo armado? Qual a proporção de manifestação? Pelo amor de Deus, você está comparando crianças sendo degoladas, sendo torturadas, mulheres sendo queimadas vivas, com senhoras orando pela pátria, pela nação, no dia 8 de janeiro. Que proporção é essa? Então, Emir, essa guerra cultural que a gente vive, a guerra da desinformação, é o que a gente tem que estar preparado para combater. E não me espanta, de verdade, não me espanta esse pessoal aí da esquerda defender e passar pano para esses caras. Olha o que acontece na Venezuela, na ditadura do Nicolás Maduro. Aquilo ali não é terrorismo. O Maduro tem uma declaração apoiando o Hamas, apoiando
a invasão do Hamas. Falou que Jesus é palestino. E falou que Jesus é palestino e que o Hamas tem todo o direito de ter feito o que fez. Então, a gente acompanhando aqui o que acontece na Venezuela. O que acontece na Venezuela não é terrorismo, não? Matar civis que manifestam contra. Então, se esse pessoal recebe Nicolás Maduro de tapete vermelho no Brasil com honras militares, vocês acham mesmo que eles vão ser contra o terrorismo que acontece desse grupo Hamas em relação a Israel? Não vão mesmo. Eles falam que eles foram contra a pauta da família. Eles falaram, o Lula falou que vai botar pastores e padres em seus devidos lugares. Ou vocês não lembram disso? Lembramos. Todos nós lembramos disso. Então, vamos lá. O povo cristão de Israel está sendo, o povo judeu está sendo atacado novamente. Qual a diferença disso para o nazismo de Hitler? Qual a diferença disso para o comunismo da China, de antigamente, de Mao Tse Tung, que matou milhões de pessoas? Nenhum. E esse pessoal é atribulado, é junto. Eles carregam nas costas e na alma deles essas trajetórias aí desses genocidas. E agora eles não podem ser contra isso. Então, não me surpreende em nada do Lula e seus líderes. Eu cobrei ontem no meu Instagram um deputado federal aí que não votou favorável. Eu me dei o trabalho de procurar aqui no portal da transparência. Não aparece o voto dele lá favorável à moção de repúdio para esse grupo terrorista, o Hamas. Eu quero saber qual é o problema de chamar terrorista de terrorista. Exatamente. Qual é o problema disso? É tão difícil chamar quem mata criança, quem mata mulher, quem estupra mulher, quem degola criança de terrorista? É tão difícil assim? Pelo amor de Deus. Então, eu não conheço a fundo. Eles devem ter uma aliança aí muito grande com esse pessoal e um rabo preso também muito grande. Eu já vi entrevista aí do líder lá do grupo Hamas elogiando o Lula, falando que o Lula tem um papel social muito grande com a Palestina, que já enviou recurso. Enfim, eles têm essas alianças aí muito estranhas e o povo tem que se ligar. O povo tem que se ligar, inclusive, ainda mais o povo cristão, né? Que está sendo atingido agora diretamente. Então, não me surpreende, Emir, não me surpreende que eles tenham essa aliança aí e que não repreendam, de fato, os terroristas lá que estão atacando Israel. Exatamente. Até para ver essa questão de diferença de civilidade, um fato aqui interessante que eu ouvi hoje pela manhã, o cuidado que Israel está tendo também. Olha só, Israel está tendo cuidado de avisar na faixa de Gaza aos moradores do prédio aonde tem representantes do Hamas, ele avisa que vai ser bombardeado para dar tempo dos cidadãos saírem. Olha só, não, eles avisam por telefone, eles ligam para as pessoas, os contatos que têm, avisando aonde eles vão bombardear para ter o menor baixas de civis. Por quê? Essa narrativa pode começar a virar mais forte contra Israel, porque vão começar a falar que Israel está agindo desproporcionalmente ao que foi feito. Só que só o fato de ter degolado 40 crianças, não existe proporção de retorno tamanha que vai conseguir reverter um quadro desse e uma maldade dessa que acontece. E aqui no Brasil, o governo continua passando pano, ao ponto que nós vamos entrar agora na segunda pauta, o embaixador de Israel, Daniel Zoshain, disse que está esperando com expectativa um posicionamento, palavras claras sobre esse terrorismo do governo brasileiro, dizendo que o Hamas é um grupo terrorista. E fica esse papo que a mídia fica falando, porque eles estão seguindo orientações da ONU, que a ONU não considera o grupo Hamas terrorista. Gente, o que é a ONU nessa história? A não ser um grupo de paisezinhos de merda, vamos falar a verdade, que não decidem nada. E o Brasil está lá agora, presidindo a ONU, que é rotativo, pagando chacota, pagando vexame, passando pano para terrorista. É o que estamos vendo. E vemos o embaixador querendo uma resposta
clara e objetiva, e nós temos parlamentares defendendo, e até manifestação, né? Teve manifestação ontem em Brasília. O cara falando, Impressionante. viva Ramais, irmão. Que isso? Viva Ramais, que isso. Pedrão, vou chamar você aqui. O mundo está vendo esse vexame. Israel, o embaixador aqui está vendo, e outros países estão vendo esse vexame que o Brasil está passando com esse desgoverno aliado de grupo terrorista, que agora nós podemos falar isso, porque além de ter financiado, mandado dinheiro, não chama de terrorista, e teve recentemente lá, no dia do ataque, um dia antes, um cara que é pró-Hamas levou um livro lá para o ministro do exterior, aqui no Brasil, está até sendo noticiado isso aí, que ele recebeu um apoiador do Hamas em Brasília. Isso está sendo noticiado na grande mídia. Como é que você vê isso aí, Pedrão? Sua análise desse posicionamento pífio que o Brasil está tendo num atentado contra a humanidade que está sendo feito em Israel? Primeiro, é infeliz para o mundo que o Brasil, nesse momento governado por Lula, esteja à frente da Organização das Nações Unidas. Porque eu acho que está muito claro, mas olha, transparente de claro, de que o Brasil, Venezuela, algumas ditaduras do mundo estão unidas por um viés ideológico. Como bem disse o Leonardo, a gente precisa ainda descobrir o que há por trás dessa aliança. É uma aliança muito significativa, a ponto de que eles não conseguem criticar os atos absurdos, hediondos dos seus pares. É claro, é evidente. O nosso Brasil, na fronteira com a Venezuela, está lotado de pessoas que estão fugindo todos os dias da ditadura do Maduro. E o governo brasileiro não consegue dar transparência para isso, não consegue criticar o Maduro como um ditador que está destruindo o seu próprio povo. Você vê que durante o governo Bolsonaro, todo dia a gente falava de Roraima, a gente tinha notícia de Roraima, de como estão os venezuelanos em Roraima. Hoje você não ouve mais falar. Hoje você não escuta mais nada sobre isso. Você acha que está resolvido? Não. Todos os dias chegam centenas de milhares de pessoas na fronteira brasileira pedindo abrigo, pedindo um lugar para comer. Como disse para mim uma senhora venezuelana, qualquer lugar, ouça essa frase, qualquer lugar que eu consiga um prato de comida para dar para os meus filhos é melhor do que a Venezuela. Então, esse é o terrorismo que a gente vê todos os dias e está sendo velado, ocultado pela mídia brasileira. A gente sabe que há ditaduras pelo mundo que destrói o seu povo e Lula vem fazendo alianças, e o governo brasileiro vem fazendo alianças. Então, se trata única e exclusivamente de um viés ideológico macabro, eu posso dizer assim, macabro, que passa por cima da humanidade das pessoas para defender os seus interesses políticos. E como bem disse Leonardo Leão, aqui ao nosso lado, a gente ainda precisa descobrir que aliança é essa, mas é uma aliança muito estreita. Quais são as relações? Mas são relações muito estreitas. Porque, como eu disse, o que eu quis dizer no início da minha fala aqui... Caiu. Pedrão, está de volta? Voltou, Pedrão. Voltou. O que eu quis dizer no início da minha fala aqui é que não temos como caracterizar esse episódio que a gente está acompanhando como uma guerra. Voltando à conversa, o assunto de vocês, mesmo que a gente pudesse dizer que a Palestina tem direito de reivindicar algo, não é assim que reivindica. Então, não tem legitimidade reivindicar direitos assassinando crianças, sequestrando mulheres. Não é assim que se reivindica direitos. Então, não faz sentido
Não tem como conversar nesse ponto, não tem como a gente analisar por essa ótica. Não se trata de uma reivindicação de direitos, se trata de uma intenção explícita de destruir determinada pessoa, simplesmente porque aquela pessoa tem um pensamento contrário ao seu. O que está acontecendo é isso. Então, o que eu quero deixar claro é que não há um código ainda, tá? Não há um código de direito que dê parâmetro para essa resposta. Não há um código de direito que diga assim: olha, quando entrarem na sua terra e decapitarem crianças, bebês, você pode agir contra esse grupo assim. Não existe. Vai ter que ser criado. A única coisa que a gente tem é o parâmetro de terrorismo. Por isso que é importante para o premier israelense que os países do mundo reconheçam o Hamas como terrorista. Porque aí, para terrorista, meu irmão, não tem parâmetro. Qualquer ação contra eles é válida. Fica à vontade, Pedrão, ontem eu indaguei, né, um deputado que parece que ele não votou nessa moção de repúdio que foi concedida na Câmara Federal ao grupo Hamas. Aí eu cobrei em rede social e teve um rapaz que comentou assim: mas espera aí, para que repudiar? Para que repudiar? Isso aí não resolve a guerra. Parece que aí ele botou assim: a direita quer forçar uma aliança do PT com grupos terroristas e ditadores. Aí eu respondi: olha só, meu amigo, se você tem um problema em falar que terrorista é terrorista, isso é um problema muito grave. Você precisa, de fato, reconhecer quem é certo e quem é errado na história. Porque senão fica tudo no ar, pô. E o povo tem que entender, dos parlamentares, qual é o posicionamento deles quanto a isso. Porque, vamos lá, um parlamentar, um deputado federal, ele teve uma votação, sei lá, de 50 mil votos. Será que o povo que votou nele, lá atrás, na eleição, compartilha da mesma ideia que ele, de não condenar terrorista de terrorista, de não repudiar quem mata e quem sequestra criança, quem degola criança? Então, assim, agora, uma coisa... não é uma coisa absurda, Emir, você chamar terrorista de terrorista. Lógico. Agora, uma coisa que tem que ficar clara... Calma aí, Pedrão. Rapidinho, Pedrão. Uma coisa que tem que ficar clara, que o Hamas... Primeiro, o Hamas não representa o povo palestino. Ponto. Isso aí é fato. Não tem nada, a gente não pode misturar o que é direito e o que é terrorismo. Sim. Dentro do estatuto do Hamas, que eu tive o cuidado de pegar na internet, ver a tradução e ler, está lá claro: acabar com o judeu, destruir o Estado de Israel. Então, o que o Hamas faz, ele não reivindica nada. Não há reivindicação do Hamas. A única coisa que o Hamas quer fazer é destruir o Estado de Israel e o povo judeu. Então, o que ele quer fazer é genocídio. Esse é o verdadeiro genocídio, por raça. É o verdadeiro genocídio, por raça. Aí ele chamava o presidente Bolsonaro de genocida, né? Aquela coisa da Covid. Agora tem problema em chamar o terrorista de genocida? Aqui então, eu peguei o comentário aqui, Pedrão, do rapaz, para falar, né, nas palavras dele. Menção de repúdio resolve o quê? Mano, a direita quer colocar o PT como aliado de tudo de ruim que tem. O que o PT O que o PT tem com a guerra lá do outro lado do mundo? Mania de colocar o PT com traficantes. E, na verdade, é a família Bolsonaro quem foi pega com 39 quilos de cocaína no avião. Ele ainda coloca fake news, porque quem foi pego com cocaína foi o Aécio Neves, não foi o Bolsonaro. Então, você vê o nível de desinformação das pessoas. Aí, vamos lá. Menção de repúdio resolve o quê? Realmente, não resolve nada. Resolve sim. Não diretamente, mas resolve indiretamente. Eu vou te dizer por quê. Se você deixar, eu vou te dizer por quê. Porque é isso que eu estou querendo falar. Você lembra do que o Lula disse há pouco tempo, que ele não conhece o Tribunal Penal Internacional? Lembra. Veja bem, Léo, é por isso que é importante. É por isso que é importante, sim, que se declare, que os países declarem que o Hamas é terrorista, para que, num futuro, o líder israelense não venha a ser
criminalizado por atos de guerra. Você entendeu? É importante. Mas é isso que a imprensa quer. Entendeu como é que é? É isso que eles querem fazer. Se isso for definido como uma guerra, os atos de Israel contra a Palestina vão ter que ser pautados dentro dos códigos de ética de guerra. Entendeu? É isso que eu queria falar. Assim como aconteceu com a verdade aqui no Brasil. Mas por isso que é isso. Mas existe o Tribunal Penal, o Putin da Rússia, ele está condenado. Ele está condenado. É totalmente diferente o que aconteceu na Rússia do que o que aconteceu em Israel. Então, querido, mas é por isso o Putin está condenado, entenda? O Putin está condenado por crimes de guerra. É por isso que é importante que Israel esteja atuando contra terroristas e não numa guerra, porque senão, futuramente, Israel vai responder ao Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra o Hamas, que, na verdade, não é nem um exército reconhecido. É por isso, não é um exército reconhecido da Palestina. Por isso, precisa ficar claro, é isso. Por isso que precisa que os países, principalmente o Brasil... Foi igual os Estados Unidos fez na época de 11 de setembro. Declarou guerra ao terrorismo lá, ao Saddam Hussein. A declaração de guerra, o nome, e eu entendi o que você quer falar, mas o nome que se dá também a isso é uma guerra contra o terrorismo. Não é uma guerra convencional. É uma luta armada contra o terrorismo? Não, é uma guerra contra o terrorismo. Não é a questão institucional da guerra. Quando a gente fala guerra contra o terrorismo, foi a mesma coisa que aconteceu quando os Estados Unidos entrou em guerra contra o grupo lá do Saddam Hussein. O que foi noticiado? Foi um terrorismo, atingiram as Torres Gêmeas e houve a reação imediata. É o que aconteceu agora com Israel. Houve o ataque terrorista genocida do Hamas, um grupo armado entrou, que tem o intuito de destruir o povo israelense e acabar com o Estado de Israel, e está tendo a resposta à altura. Então, mas a guerra, o que é uma guerra? Para ficar claro para a nossa audiência. A guerra é um combate entre forças militares. Então, é uma luta armada. Entre forças militares, respeitando princípios e direitos determinados nos códigos de guerra. E, quando você ataca, o que fez o Hamas foi atacar civis de maneira absurda. Então, nós estamos falando, eu entendo, pode Israel decretar estado de guerra para convocar reservistas, para anunciar para a sociedade que precisa se defender, mas esse ato se trata de um combate a um ataque terrorista sem precedentes, e aí dá legitimidade para que Israel haja de acordo com a... Israel continua recebendo ataque do Hamas, Israel está agindo de acordo com o código de guerra contra ele. Israel não está cometendo o que o Hamas está cometendo contra. O que tem que tomar cuidado é com a narrativa que pode ser criada com isso. Porque o intuito de Israel, e é bem claro, e a história mostra que Israel sempre venceu as batalhas que participam, até porque a força militar de Israel é enorme, e o povo de Israel não quer nem saber agora qual foi o motivo da falha que aconteceu para poder ter tido essa invasão, que foi uma falha, mas que está todo mundo unido em prol de uma coisa só. Quem cometeu o crime de guerra foi o Hamas, que cometeu um genocídio. Emil, o que você está falando é exatamente o que está aqui na nossa chamada aqui, ó. O Brasil está falando que o rapaz faleceu. Parece que faleceu de um ataque cardíaco, faleceu porque foi atropelado. Ele foi assassinado, brutalmente assassinado. Exatamente. Já começa por aqui. E o Lula falou, né? Lula tuitou falando do falecimento, aí depois pegou o mesmo texto, quando aquela menina soube da morte de uma menina, pegou o mesmo texto, só mudou o nome da pessoa e colocou tuitando. As únicas vezes que Lula falou, e em momento nenhum se referiu ao Hamas como grupo terrorista. Nem citou o Hamas. Tem um comentário aqui do canal da TT, ó. Teve assessor do deputado do PCdoB debochando de uma mulher sequestrada do Hamas. Verdade. Falou que ela... Enfim, não vou ficar repetindo o que esse cidadão falou. Que, pelo amor de Deus. Então, esses caras,
Imagina, Deus me livre, imagina se fosse a família desse cara. O que poderia ser? O que ele iria achar? Pelo amor de Deus, isso aí é falta de humanidade, pô. Esse pessoal... Mas é complicado, Emir. A gente volta lá atrás na história e vê o que o comunismo fez. E vê o que o socialismo fez e faz até hoje. Então, você entende a mente desses caras. Você entende quando o cara tatua a imagem de Che Guevara, quando usa a camisa com o rosto de Che Guevara. Você entende o que passa na cabeça desses caras. Você não consegue entender 100%, mas passa alguma coisa. Ainda quer levantar a bandeira de LGBT. Imagina o que o Che Guevara faria com você, meu filho. Agora, você sabia que a maior parada LGBT que já foi premiada, a maior parada é em Israel? Você sabia que Israel é onde tem a maior comunidade LGBT, um dos países que tem proporcionalmente a maior, para você ver como Israel respeita o direito das pessoas. Sim. Diferente, se fosse lá para a faixa de Gaza, para a Palestina, vai lá o LGBT fazer uma parada gay lá, onde eles estão levantando bandeira aqui, Palestina, salve a Palestina, e gritos como salve Hamas. Ontem aquilo, meu irmão, sem palavras para dizer o comentário. Aí você vê a diferença de um país democrático, humano, que é Israel, desses outros terroristas e dessas outras culturas que querem literalmente, não a cultura, mas e sim grupos terroristas dessa cultura que querem, não aceitam a criação de Israel, não aceitam o povo judeu e querem exterminar literalmente, e os cristãos católicos também, tá? Não é só o povo judeu que eles querem acabar com todos. Todos os cristãos. É complicado. A gente fica assim, às vezes até sem palavras para entender o que passa na cabeça desses caras. Mas a mente deles, o recado que tem que ficar para nós conservadores, cristãos, é para a gente identificar, de fato, de que lado a gente está. O que a gente defende. O que a gente é contra. O que a gente abomina. Porque não tem como cristão votar em gente de esquerda, pô. Aí você está indo contra a sua casa. Você está indo contra a sua família. Não tem como. Eu vi nessas eleições cristão defendendo o Lula, pô. Não tem como. Você está vendo o que está acontecendo. Pastor defendendo o Lula, pastor... Brincadeira. Aqui em Niterói tem pastor de pessoal que defende. Exato. Aqui em Niterói tem. Eu estou falando isso. Inclusive, tem até um vídeo no meu Instagram. Eu convido a audiência depois para ir lá ver. Teve aqui em São Gonçalo, eu sou daqui da cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, que teve o encontro de evangélicos com Lula. Evangélicos no clube aqui em Tamoio. A gente sabe que foi um evento arranjado, que o povo de fato, o povo evangélico, em sua maioria, não foi adepto a esse evento. Ali foram alguns pastores que se venderam. Pessoal, tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. Exatamente. Tem policial bom, policial ruim, tem médico bom, médico ruim, e tem pastor bom, pastor ruim. Pastor que se vende. Desculpa, mas essa é a verdade. E a gente sabe disso. E não é nenhum problema a gente falar disso. A gente está aqui para falar a verdade. Ser pastor não é sinônimo de ser santo, né? Porque onde tem o homem, você tem a transgressão. Então, quer dizer, não é o fato de ser pastor que você tem autoridade santa para falar alguma coisa. É a atitude que mostra quem é. Mas o cara passa por cima da palavra de Deus. O cara passa por cima do que ele finge que prega para se beneficiar em relação ao CPF dele, beneficiar o CPF dele, digamos assim, para ter garantias aí. Então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta ao rapaz. Você estava nesse evento? Tem esse vídeo lá no meu Instagram. Você estava nesse evento de Lula com os cristãos? Ah, tá. Você é evangélico? Não, sou evangélico. Tá. O que você acha do Lula ser favorável ao aborto? O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Aí ficou se embaranando, não soube responder. Então, vamos tomar cuidado com quem a gente faz aliança. Uma aliança, ela é estabelecida não só de você andar junto e dar mão com aquele que você abomina, mas também de você não repudiar. Só o fato de você não repudiar, você já está se aliando a pessoas erradas.
Então você tem que repudiar, você tem que deixar claro. Por isso, o Pedrão, que eu estava falando com aquele rapaz do comentário, repudiar é um papel, sim. Ou você vai ver alguém sequestrando alguém na rua, alguém matando uma criança na rua, Deus me livre, e não vai repudiar, e não vai repreender aquilo, e não vai tentar fazer justiça, e não vai tentar prender aquela pessoa, ou sei lá o que vai fazer. Então, tem que deixar claro, a gente não está aqui para lavar as mãos. Teve um lá atrás que lavou as mãos e condenou Jesus Cristo. A gente sabe muito bem disso. Então, se lavar as mãos, pessoas inocentes vão sofrer. Então, chegou a hora do povo se posicionar, deixar claro de que lado você está. A gente está vendo tudo o que está acontecendo. Isso aí até cego vê, até qualquer pessoa consegue identificar. Então, vamos nos posicionar. Exatamente. Pedrão, sua análise aí sobre essa questão aí do embaixador, desse pária mundial aí que nós estamos sendo. Como eu disse, é importante para Israel que o Brasil, na verdade, Israel está atento à posição do governo brasileiro, porque é importante entender o que a presidência da ONU, que hoje está sobre posse do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, pensa a respeito do que está acontecendo. Porque, como o Hamas não é um exército reconhecido mundialmente, e, pelo contrário, por várias entidades do mundo, o Hamas é tido como um grupo terrorista, o que interessa para Israel é entender que a ONU entende por um todo, que eles estão combatendo o terrorismo e não em uma guerra de exército contra exército. Por quê? Infelizmente, eu preciso dizer isso, quando Israel bombardeia um prédio numa cidade, ali vão morrer civis e terroristas. E, num estado de guerra, não se pode atacar civis. Mas nós não estamos falando de uma guerra comum, nós não estamos falando de um movimento comum. Nós estamos aqui falando de um grupo de terror que doutrina pessoas. Para a gente entender o Hamas... E usa a população como escudo. Isso, mas usa a população como escudo porque eles não têm um parâmetro militar. Onde fica a sede do... moral. Eles não têm parâmetro moral nem humano. Isso, e também não tem parâmetro militar. É importante a gente separar isso. Porque onde fica a sede do exército do Hamas? Onde que Israel vai atacar para destruir o Hamas? O Hamas está no meio da sociedade. Porque o Hamas... E o Hamas está no meio da sociedade. O Hamas é formado de pessoas que foram criadas odiando Israel, criada no princípio do ódio. Então, de verdade, isso aqui eu quero deixar como um comentário meu. Ainda é muito difícil separar o Hamas do Estado da Palestina. É muito difícil. É muito difícil você entender quem são os palestinos que repudiam as ações do Hamas e quem são os palestinos que apoiam e aceitam esse ataque absurdo a Israel. Se a gente vê cá no Ocidente pessoas que defendem o Hamas, ainda é difícil entender na Palestina quantos que criticam o Hamas, quantos dos palestinos que não ficaram felizes com esse ataque do Hamas a Israel. Então, assim, exatamente. Mas não podemos generalizar o povo palestino num todo com um grupo extremista. Mas eu posso dizer isso aqui que eu estou dizendo, porque é difícil separar. Ainda não é claro, eu vivo longe. Então, não é claro para mim quem da Palestina que é contra as ações do Hamas e quem da Palestina, de repente, também, por ter sido retirado, expulso de Jerusalém, para a faixa de Gaza, que fica feliz com essas ações. Eu volto a dizer, pode ser que a Palestina tenha direitos a serem reivindicados dentro de Jerusalém, mas essa maneira não é a maneira correta, aceitável de se reivindicar qualquer tipo de direito. Exatamente, mas que fique claro que isso foi uma ação exclusiva de um grupo Hamas, de um grupo terrorista, de uma célula terrorista específica. O grupo Hamas
é um braço político da faixa de Gaza e tem um braço armado terrorista da faixa de Gaza. Eles estão só ali na faixa de Gaza. Então, o grupo Hamas é ali. Eles assumiram o controle da faixa de Gaza politicamente e se perpetuam no poder, colocando medo na população da faixa de Gaza, onde a faixa de Gaza é dominada pelo terror desse grupo específico chamado Hamas. Isso aí Emir, é o que é o grupo Hamas. Mas vamos lá. Isso. Tá, mas vamos lá. Se o PT agora fizer um ataque contra alguém, o PT... Deixa eu falar só, por favor. Só um minutinho. Não, rapidinho, Pedro. O que eu estou falando é que a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar. Deixa eu falar um minuto, pô. Eu sei, mas você está colocando como se a Palestina fosse toda ela. Mas deixa eu falar um minuto, depois você fala, cara. Você pode me deixar um minuto falar? Então vamos lá, deixa eu só falar um minuto. Aí eu ouço você. Se hoje o PT cometeu um ataque, o PT, só quem é eleito pelo PT, cometeu um ataque contra alguém, a gente pode dizer que foi só o PT? Não há pessoas no Brasil, milhões de pessoas no Brasil, que compartilham das ideias do PT? É isso que eu estou querendo dizer. Não há milhões de pessoas no Brasil. O que eu estou querendo dizer é que eu não... Aí todo brasileiro não pode reivindicar o seu direito. O que você falou na Palestina. É difícil identificar, então não pode ser reivindicar... não é justa a reivindicação, porque toda a Palestina, a mesma coisa que você acabou de falar aí, você se contradiz. Então todo o povo brasileiro também é a mesma coisa. Você não pode questionar um grupo específico generalizando. É igual o MST. O MST é um grupo terrorista. O MST é um grupo terrorista. Existem simpatizantes do grupo MST. É difícil. É o que eu acabei de dizer, mas é o que eu acabei de dizer. Eu estou dizendo que não dá para dizer. O que eu acabei de dizer, eu não falei toda a Palestina. Se você me ouvir, o que eu estou querendo dizer é que não consigo daqui do Ocidente. Porra, mas eu não consigo falar. Deixa eu acabar de falar. Eu questionei o que você falou. Você falou que a Palestina não tem o direito de reivindicar com esse tipo de ação. Você generalizou, e não é. É um grupo específico. Eu só pontuei. Eu estou dizendo que esse tipo de maneira de reivindicar não é uma maneira legítima. E que não consigo daqui do Ocidente, eu não consigo daqui do Ocidente entender. Vê se você consegue, Léo, entender o que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte: quantos palestinos, quanto da população palestina que não faz parte do Hamas, que de repente é simpatizante desse mesmo pensamento, de que o povo... Você está falando, vamos lá, você está falando o seguinte: imagina no Rio de Janeiro. É difícil a gente fazer essa comparação com o que acontece no Brasil, porque envolve uma questão de cultura. Uma questão, eles, como você bem disse, eles são criados dessa maneira, eles são criados para serem homens-bombas, a gente sabe disso. Mas o que você está falando, eu também entendo, e é verdade. Vamos lá, imagina na comunidade do Rio de Janeiro, tem uma operação policial. Você sabe ali, evidentemente, quem está certo e quem está errado. Tá fazendo uma captura a um bandido. Tem uma operação policial. O morador ali daquela comunidade, ele vai torcer para quem? Vai torcer para o policial ou para o bandido? Difícil saber. É isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que não dá para a gente hoje dizer... Mas aí você vai falar que a comunidade toda é envolvida com bandido. Não estou falando isso. Mas ninguém está falando que é a comunidade toda. Mas aí ninguém está falando. A gente está dizendo que é difícil separar hoje. O que eu quis dizer é que, por exemplo, tem as pessoas que pegam em armas do Hamas, que pegaram em armas e foram lá cometer os ataques. O que eu quis dizer é que é difícil daqui do Ocidente eu separar dos civis da Palestina quantas pessoas não são partidários desses atos. Porque essa diferença cultural e geográfica, por exemplo, o MST, como o Emir falou, é um grupo terrorista, mas a gente sabe onde eles estão. A gente consegue identificar onde eles estão. Vamos supor, vamos fazer um controle, vamos fazer alguma coisa contra o MST. A gente sabe onde achar eles. Já o Hamas, ele é dissolvido na sociedade. Ele é dissolvido na civilidade daquele povo. Então, realmente fica difícil você separar de quem é quem. Exatamente. E até uma coisa é fácil. O Hamas não está reivindicando nada. O Hamas, a única coisa que o Hamas quer não é reivindicação de terra. Isso aí é claro, é só pesquisar e ler que vocês vão ver. O Hamas não está reivindicando terra, não está reivindicando espaço, não está reivindicando nada.
a única função que o Hamas quer é destruir o povo judeu. E o Hamas... Então, tem uma questão palestina, é isso que eu quero que vocês entendam, que não tem a ver com o Hamas. Mas você garante que toda... Você consegue garantir... Eu vou te fazer uma pergunta. Você garante que toda a Palestina está envolvida? Mas então, deixa eu falar. É isso que eu estou te dizendo. Mas você consegue... É isso que eu estou falando. Você consegue garantir que toda a Palestina é contra o Hamas? É isso que eu estou falando. Que é difícil identificar quanto da... o MST que o Léo citou. O MST entra, destrói fazendas, mata pessoas e comete esse absurdo no Brasil. Não existem pessoas que são favoráveis ao MST? Eu não estou defendendo... Existe gente que defende isso. Eu não estou defendendo o que é de direito. Eu estou dizendo que o Hamas é um braço armado terrorista, que a reivindicação dele não tem nada a ver com a reivindicação histórica da Palestina, que é gigante. Mas a gente concorda então, com isso. A questão é essa. Agora, não tem como identificar? Claro que não. Mas agora, falar que a reivindicação do Hamas é a mesma da Palestina, não é verdade. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Não sei de onde você tirou isso. Você falou que a reivindicação, o tipo de reivindicação que o Hamas fez, que tem gente na Palestina, aquilo não é reivindicação de nada, filho. O Hamas não fez reivindicação de nada. O Hamas não quer reivindicar nada. Não é guerra santa, não é terra, não é nada. Isso aí é fato. Ninguém falou o que você está falando aí. Ninguém falou. A gente está falando aqui. Está gravado aí, a gente vai ver depois. Deixa eu moderar. Pelo menos o que eu entendi, tá? Eu posso estar enganado. Porque ele falou que é difícil a gente assimilar quem do povo palestino e quem é do Hamas. Só isso. E é realmente difícil. Eu quis dizer, não é isso. Eu quis te dizer o seguinte, que o Hamas invade Israel e mata pessoas. É um grupo armado. O que eu quis dizer é que no meio da sociedade, entenda, porra, há pessoas hoje no Brasil defendendo o que aconteceu. Porra, nós estamos falando aqui, nós somos o quê? Nós estamos falando que há deputados brasileiros que defenderam o que fez o Hamas. Não é isso que ele está falando aqui? Sim. Então, quanto dos civis da população da Palestina que também valida esse ato do Hamas? É isso que eu estou querendo dizer. Porra, se a gente está falando que o PT validou o ato do Hamas lá na casa do cacete, quanto da população civil da Palestina que apoia esse ato? Então a gente está falando coisa de maluco. Se a gente está aqui dizendo que o PT e a esquerda mundial valida esse ato, quantas pessoas lá na Palestina validam esse ato? Quanto da população mundial valida esse ato? Se for pensar desse prisma que você está colocando, aqui no Brasil tem gente que valida esse ato. Não, aqui no Brasil tem gente que valida esse ato. Então, quantas das pessoas no mundo validam o ato? É isso que eu estou falando. Não tem como. Então também não tem como falar, entendeu? Da população palestina, que eu conheço muitos palestinos que com certeza repudiam isso e não tem nada a ver com isso. Aí na sua região tem comunidade palestina, Pedrão. Você sabe. Mas você não está. A gente precisa ser coerente. O que eu estou falando é o seguinte: existem palestinos que repudiam com certeza esse tipo de ato. Mas eu estou dizendo que não consigo. Mas eu consigo dizer que, assim como existe político brasileiro ontem em Niterói gritando a favor do que o Hamas fez, existem palestinos que também, civis, que não pegaram em armas, mas que apoiam o que o Hamas fez. Mas o fato que eu me peguei aí foi você ter citado o ato do Hamas como uma reivindicação palestina. E não foi reivindicação palestina. É isso, não foi reivindicação palestina o que o Hamas fez. É isso que eu peguei no ponto. Eu não ouvi falar sobre isso. Mas tanto você falou que eu fui. Quando você falou, eu fui interferir, que não é uma reivindicação palestina esse ato do Hamas. O ato do Hamas é um ato terrorista específico para matar judeu e destruir Israel. Não é uma questão política que tem a Palestina. Quando você falou isso, eu entrei que não foi um ato, uma reivindicação palestina o que o Hamas fez.
É isso que Você eu quis está dizer. colocando palavra na minha boca. Não, Eu não, não, gosto tá disso. gravado. Não, tá gravado, a gente está gravado o programa aí. Quando você falou, eu pedi logo para poder falar. Assim que você falou que é uma reivindicação palestina, tipo de reivindicação palestina, eu entrei no ponto aqui para Está questionar, meu irmão. colocando palavra na minha Porque não boca. é. Não foi o que eu falei, não. Pula para outro, Não, outro tema, por favor. não, o tempo já acabou já. O programa bom é assim, meu irmão. Polêmica e eu não coloco palavra na boca de ninguém. Tá aí para quem quiser ver gravado, aonde eu entrei, o programa fica no ar. Quem quiser ver, assista, porque aqui é isso, a gente debate ideias, nós podemos pensar diferente, mas o nosso objetivo é um só: Não, levar mas, a ô Emir, verdade. peraí. Não, Mas, a gente está. se o cara citou isso aí, foi um equívoco, pô. Não, tá, não é para condenar o cara. Se o cara Eu não citou. condenei, eu sei, eu só Citou, questionei um foi um ponto que foi equívoco. citado. Ele acha que Foi um não equívoco. falou dessa forma. Mas também não tem problema, não tem um problema também. Não vamos Eu aqui não tenho também fazer problema em questionar. Agora, eu ouvi uma coisa e comentei o que eu achava, e de repente entrou nesse embate. Falou que eu coloquei palavra na boca dele. Eu não coloco palavra na boca de ninguém. Então, já que falou que eu coloquei palavra na boca dele, está gravado aí para a gente ver se eu coloquei ou não. É simples, entendeu? É um fato simples. Então, a gente tem esses embates, são saudáveis, isso aí faz parte do embate político, faz parte de programas de opinião, aonde você tem opiniões que se convergem, mas às vezes a gente tem visões não diferentes, mas comentários que podem ser confundidos no calor da emoção, porque o que está acontecendo em Israel é uma coisa desumana, é um ato criminoso, é um genocídio, é uma coisa que vai marcar a humanidade, e eu acho que depois desse ponto o mundo vai viver uma outra história. Depois do que está acontecendo nesse ano em Israel, o mundo vai ser visto de uma forma diferente, porque ainda muita coisa está para acontecer, porque já está tendo ataque de outro grupo terrorista do norte que já está começando a soltar míssil para Israel. Então, as células terroristas do Islã, vamos botar assim, que são contra o cristão, contra o judeu, contra a humanidade, que eles só querem saber de Alá, e eles se sentem orgulhosos em morrer por Alá, porque eles vão receber não sei quantas virgens. Então, morrer para eles é uma coisa gloriosa. Então, por isso que existem os homens-bomba. Então, um ser humano que tem a morte dele para matar outras pessoas como uma coisa normal e vangloriosa, porque na cabeça deles vai receber 70 virgens de Alá, você pode ver o nível de ação que essas pessoas têm. Se eles não têm cuidado com a própria vida, imagina com a vida dos outros. É o que nós estamos vendo e vimos o que aconteceu em Israel. Gente, vamos dar as considerações finais aí, que já extrapolamos o tempo. Pedrão, fica bravo comigo não, Pedrão. Pô, eu vou aí te dar um beijo no rosto, hein? Suas considerações finais. Olha, pessoal, ficamos por aqui. É um prazer estar com vocês aqui no Boletim da Manhã. Espero que vocês continuem acompanhando o que está acontecendo, o que está sendo dito aqui no Boletim da Manhã. E vamos juntos, que amanhã a gente tenha um programa esclarecedor como foi esse, melhor do que esse, e sigamos. Bom dia para todos. Valeu. Léo Leão, dá o seu rugido final aí. Não vai fazer miau, não vai fazer miau, não, né? Rugido. Rugido. Bom dia a todos aí do Boletim da Manhã. Vamos continuar acompanhando aqui, fazendo a cobertura sobre o que está acontecendo lá em Israel. Estamos ainda em oração pelo povo de Israel e aos cristãos aqui que nos acompanham, os conservadores. A gente precisa, de fato, entender de que lado nós estamos. Então, nós estamos com Israel. Graças a Deus, brasileiros têm sido resgatados lá. Infelizmente, alguns brasileiros já foram assassinados. Não vou falar que vieram a falecer, como o Lula falou. Foram assassinados brutalmente nessa guerra desumana, onde Israel está sendo atacado, o povo cristão, o povo judeu está sendo atacado. Mas também alguns brasileiros já retornaram ao Brasil. Ficamos um pouco
mais tranquilos quanto os brasileiros que estão lá, mas ainda assim tem um povo de Israel, o povo cristão e o povo judeu que está sofrendo por essa guerra, então continuamos em oração por aqui. E amanhã tem programa, Emir? Que amanhã é feriado. Amanhã a gente vai decidir, eu acho que vai fazer um programa ao vivo direto da caminhada lá, vamos entrar lá da amanhã, caminhada. Deixa eu só lembrar sobre isso. Da família. Amanhã, gente, pessoal de Niterói aí que nos acompanha, de São Gonçalo, daqui da região metropolitana, Maricá, Itaboraí, amanhã teremos a caminhada pela família. E o tema é Marcha da Família, né? E o tema é contra o aborto. Então, estaremos às 9 horas da manhã, presentes lá em frente à reitoria da UF, ali na rua Miguel de Frias, perto do Ponto Jovem. Quem quiser pagar um açaí para mim, e um italiano, porque aqui italiano não é joelho, italiano, será bem-vindo. Então, amanhã, Marcha da Família, Dia das Crianças, para quem é católico, é Dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, é feriado nacional. Estaremos na rua Miguel de Frias, em frente à reitoria da UF, concentrando a partir das 9 horas da manhã para a Marcha da Família. Leve sua família, leve seus filhos, para que a gente possa realmente saudar, né, valorizar a família e mostrarmos que somos contra o aborto, somos contra essa pauta genocida. Exatamente. A gente vai estar fazendo um programa meio que improvisado de lá, entrando em alguns momentos, para poder estar mostrando para vocês o que está acontecendo e falar com algumas pessoas também, entrevistar algumas pessoas que estarão participando dessa marcha da família. Só uma parte aí para dizer para o povo aqui de Foz do Iguaçu, que nós teremos também a Marcha da Família amanhã às 9 horas da manhã, concentração no Gramadão da Vila A, sabe? E a gente vai estar lá para receber vocês de braços abertos, para a gente trocar ideias e para a gente mostrar a nossa ojeriza com relação a essa causa do aborto. Então, espero também o povo de Foz do Iguaçu, toda a região, no Gramadão da Vila A, amanhã às 9 horas da manhã. Então, amanhã, Pedrão vai entrar ao vivo com a gente aqui. Leva o celular, hein, Pedrão? Tu vai entrar ao vivo de lá, manifestação lá, aqui, a caminhada lá. Então, vamos tentar fazer essa troca aí ao vivo de lá, daqui. Vamos tentar fazer para o nosso público, para a gente poder mostrar o que está acontecendo, não só aqui no Rio, em Niterói, mas também em Foz do Iguaçu, e tentar passar o que está acontecendo no Brasil todo. Bom, nós vamos ficando por aqui. O programa hoje foi quente, como eu falei, quando a pauta é quente, o clima esquenta, mas é assim que funciona a democracia. Todos têm voz e todos têm espaço para falar. E você que quer participar do programa, mande mensagem. Está aqui, ó, manda mensagem para a gente, participe, tem o nosso Zap, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. E você sabe, amanhã você terá um encontro marcado especial, às 9, 9h30 da manhã, com o Boletim da Manhã na Marcha da Família. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe Israel. Que nossas orações estejam juntos com o povo de Israel e com as famílias das vítimas que estão sofrendo nesse momento por uma perda brusca, drástica e desumana, que foi a ação desse grupo terrorista Hamas. Fique com Deus, que Deus abençoe o dia de todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.